Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, mulher de Deus, a este canal. Eu não sei qual é o momento do dia em que você está assistindo esse devocional, mas eu acredito que essa palavra chegou até você não foi por acaso, foi por um propósito. Todos os dias, quando eu sento aqui para gravar este devocional, para gravar vídeos aqui para o YouTube, eu sempre falo para o Senhor que esse vídeo chegue ao coração certo, a pessoa que precisa ouvir aquilo que o Senhor deseja falar ao coração dela. E nós estamos aqui numa jornada de 56 dias. Isso mesmo, 56 dias, 8 semanas. Estaremos aqui juntas, vivendo um propósito aonde o Senhor está curando as nossas raízes para frutificarmos nele, para vivermos a nossa verdadeira identidade de filha amada de Deus. Para você que não conhece ainda o devocional, quem sabe esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Eu quero te falar que os demais vídeos estão aqui, salvos aqui no meu canal. Existe uma playlist chamada Devocional Mulheres Enraizadas. Essa nossa jornada é baseada nesse devocional da pastora Viviane Martinello. Então, se você ainda não tem esse devocional, eu te convido a adquirir o seu para que você possa anotar os aprendizados. Laura, não tenho como comprar. Não tem problema, tá? Pegue um papel e uma caneta, a sua Bíblia e venha para o devocional. Não se sabote. Hoje nós estamos no 5º dia desta jornada. Já foram 4 dias onde o Senhor falou poderosamente conosco. Eu não sei como está sendo para você essa jornada, mas para mim está sendo uma jornada muito poderosa. Eu já falei anteriormente nos devocionais, dos outros dias, que quando eu li esse devocional pela primeira vez, o Senhor já falou muito forte ao meu coração. E ali, durante a jornada de 56 dias, onde eu li esse devocional, Deus trouxe muito forte ao meu coração de compartilhar isso com outras mulheres. E aqui eu estou num ato de obediência. Só que mal sabia eu que nessa jornada de compartilhamento eu novamente seria tocada pelo Senhor. Aqui nessa jornada, gente, as minhas raízes também estão sendo expostas. O Senhor ainda está tirando de mim fungos que estão destruindo as minhas raízes. Ainda existem coisas em mim que precisam ser curadas. Eu não sou perfeita só porque eu estou aqui trazendo uma mensagem para você. Eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho os meus frutos podres, eu também tenho as minhas raízes ali com defeitos, machucadas. Existem alguns fungos também ainda nas minhas raízes. Nós precisamos, uma vez ou outra, estarmos na presença do Senhor, apresentando a Ele as nossas raízes, dizendo: Senhor, cavoca ao redor das minhas raízes. Será, Deus, que está tudo certo comigo? Como estão os meus frutos? Deus, convide Deus, fale: Deus, venha olhar para as minhas raízes. E é o que nós estamos fazendo aqui nesses 56 dias, apresentando ao Senhor a nossa vulnerabilidade, os nossos lugares escondidos, aquele lugar que você não mostra para ninguém. Nessa jornada, você está sendo convidada a apresentar isso diante do Senhor, na luz da palavra, que foi o nosso devocional de ontem, né? A palavra nos encontra. Então, quando a palavra de Deus nos encontra, ela ilumina lugares que antes estavam escondidos e que não permitia que nós frutificássemos. Gente, hoje, no nosso devocional de hoje, no dia 5, nós vamos falar sobre os frutos. Mas antes de nós falarmos sobre os frutos, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo nós já teremos chegado às 100 inscritas. Até o momento que eu estou gravando essa aula, nós estávamos com 99. Quem sabe você seja a ovelhinha que está perdida por aí, que o Senhor está chamando aqui para esse rebanho. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Já curte esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e que ele merece chegar para mais pessoas. Já ativa também o sininho das notificações, assim você vai ser lembrada toda vez que um novo vídeo for postado. Pronto?
Fez isso? Se inscreveu? Curtiu o vídeo? Ativou o sininho? Muito bem. Agora a gente pode continuar essa jornada. Deus abençoe a sua vida, mulher. Olha só, antes de iniciar, não tem como iniciar sem antes orarmos. Nós precisamos entregar ao Senhor este momento, entregar a Ele esta jornada, que Ele esteja comigo, que Ele esteja com você, aí onde você estiver. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Se você não tiver como fechar os seus olhos, fale com o Senhor da maneira que você puder falar neste momento. Ele vai ouvir, independente se você pode ou não fechar os seus olhos agora. Senhor Jesus, Paizinho querido, Senhor, estou mais uma vez na tua presença, Senhor, neste dia. Senhor, para te agradecer, Senhor. Ah, Deus, tu és tão bom, Pai. Tu és tão misericordioso. Senhor, olha para nós, olha para as nossas falhas, para os nossos defeitos e mesmo assim, o Senhor continua nos amando. Ah, Deus, somos tão pecadoras, Senhor. Somos tão falhas, ó Deus. Mas o seu amor, Pai, dura para sempre. A sua graça, ela se renova a cada manhã, a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Deus, eu sou grata a Ti, Pai, por mais um dia poder estar aqui com essas mulheres que decidiram viver uma jornada de cura das suas raízes, ó Deus. E eu creio, Pai, que ao final desses 56 dias, essas mulheres, elas testemunharão dos milagres que elas irão receber. E eu, Senhor, eu receberei mensagens no meu Instagram, mensagens aqui no YouTube, nos comentários. Essas mulheres me enviarão mensagem testemunhando daquilo que o Senhor fez na vida delas. E não, Deus, não é para minha honra, não é para minha glória, não é para minha exaltação, não, Deus, mas é para a honra e glória do Teu nome. Que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça. Que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras, Senhor, através da minha boca, Pai. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor. Visito, a Deus, a cada uma destas mulheres, aonde quer que elas estejam. Talvez elas estão no seu trabalho, enquanto elas trabalham, ou enquanto elas limpam a sua casa, elas estão ouvindo esse devocional. Quem sabe, Deus, algumas delas estão no ônibus, no carro. Eu não sei, ó Deus, onde ela está, mas o Senhor sabe. Quem sabe, existem mulheres aqui que estão no leito de enfermidade. Talvez elas estão no leito de enfermidade ou elas estão acompanhando talvez um ente querido. Eu não sei, Pai. Mas eu sei que essa palavra irá alcançar, está alcançando os corações que precisam dessa palavra. O Senhor fez, ó Pai, o Teu Espírito Santo soprou essa palavra e chegou até essas pessoas por um propósito, Deus. Pai, esteja conosco, que o nosso coração e a nossa mente possa estar aberta para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 20, que é o nosso texto-chave hoje desse devocional. Mateus 7, 20. Mateus é o primeiro livro, do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. 7, 20. Vamos ler a partir do 15, ok? 7, 15 até o 20. Diz assim. O tema, aqui desse versículo diz a árvore e seu fruto. Versículo 15 diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até você vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas em um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Ou seja, olha só o que diz aqui. Existem muitas pessoas, como ele traz aqui, os falsos profetas. Eles vêm com vestidos de pele de ovelha, ou seja, existem muitas pessoas que têm uma aparência. Lembra que nós falamos anteriormente sobre as folhas, as figueiras cheias de folhas, mas vazias de frutos?
É exatamente isso que está falando aqui, apenas com um exemplo diferente. Cuidado com aqueles que parecem ser frutíferos, que parecem ser cheios de Deus, mas na verdade são só lobos em peles de ovelhas. E eles dizem que você vai conhecer eles pelos seus frutos, e nós vamos falar aqui o que é que Deus reconhece como fruto. Nós já falamos anteriormente que muitas pessoas acham que frutos é o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o carro, a casa, as conquistas, mas isso não é fruto perante o Senhor. Isso é fruto aqui do mundo, do seu trabalho, do seu esforço, isso é maravilhoso, mas não é isso que o Senhor leva em consideração. E aqui vai dizer exatamente sobre isso. Sobre os seus frutos, e aqui nós vamos falar hoje o que é esse fruto que o Senhor diz que você vai reconhecer realmente uma árvore boa. Ela continua, e a palavra de Deus continua dizendo: você pode colher uvas em espinheiros ou figos de ervas daninhas? O que quer dizer? Se você planta uma semente para uva, vai nascer uva. Se você planta uma semente de figo, não vai nascer uva, vai nascer figo. Lembra lá atrás, tudo começa com uma semente, com a tua história curada, a tua história restaurada. Ela vai dar os frutos certos. Quais são os frutos que o Senhor deseja produzir em você? Quais são os frutos que o Senhor deseja que realmente nasçam em nós? Nós vamos falar sobre isso. E a Bíblia diz, continua, a árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruins dar frutos bons. E o versículo de hoje é: assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nós reconheceremos e seremos reconhecidos também pelos nossos frutos. No devocional começa dizendo assim, ó: você é conhecido pelos seus frutos. Mas do que isso, Jesus afirmou que os frutos revelam a nossa identidade. Eu amo falar de identidade, gente. A nossa identidade, ela revela, os frutos revelam quem nós somos de verdade. Lembra? Não tem como colher figos em ervas daninhas. Por quê? Qual é a identidade daquela planta? Erva daninha. O que ela vai produzir? Erva daninha. Qual é o fruto da videira? É a uva. Não vou colher maçã numa videira. Não vou colher uva numa macieira. Por quê? Qual é a identidade daquela árvore? A identidade dela revela os frutos dela. Se ela é uma árvore você olha para uma árvore e diz: qual é essa identidade? Ou seja, qual é a identidade dela? Essa árvore é uma laranjeira. Porque a identidade dela é, você olha para ela, para a folha dela, para a maneira dela, para o cheiro que ela tem, é identidade. Você olha, isso aqui é uma árvore de laranja, é uma laranjeira. Então ela vai dar laranjas, porque essa é a identidade dela. Não, a sua identidade, os seus frutos revelam a sua identidade. Ok? Aí continua. Não raramente cometemos o equívoco de pensar que os frutos representam sucesso. Foi o que eu disse para vocês anteriormente. O sucesso aqui na Terra, gente, eu gosto sempre de lembrar. Não é que você não pode ter sucesso. O Senhor não está dizendo para você não ter sucesso, para você não crescer financeiramente. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Você merece sim viver uma vida de abundância, financeiramente, profissionalmente, ter a sua casa dos sonhos, seus carros dos sonhos, as suas viagens, enfim, ter abundância financeira. Mas isso não revela o seu fruto. Isso não é fruto. Isso é resultado da sua vida de dedicação ao seu trabalho, à sua organização, à sua disciplina. Mas isso não é fruto, não é o que o Senhor se importa. Não é isso que Deus se importa. Isso é o de menos para Ele. Ele não se importa com isso. Já te falei anteriormente. Vejamos quantos frutos... Aí a gente fala, né? Quando acha que é o sucesso, diz assim: vejam quantos frutos aquela pessoa produz. Por quê? Porque está olhando, às vezes, para aquilo que ela tem. Olha, é uma pessoa frutífera. Nem sempre. Ela tem frutos ali. Aqui vai falar sobre pessoas que existem, suas raízes estão enraizadas na coisa na carne, elas também frutificam. Só que são frutos podres. E ela vai trazer isso aqui. Mas os frutos não é o que fazemos, e sim quem somos. Então já falamos isso anteriormente também. Fruto não é o que você faz, é quem você é.
O que você faz é só o que você faz, não é quem você é. Você é, apesar de fazer, você é, apesar daquilo que você tem, você é. Você é, independente daquilo que você faz, independente daquilo que você tem. Você precisa primeiro ser quem você é, qual é a sua identidade. Os bons frutos de uma árvore são resultados de uma raiz bem nutrida e alicerçada. Um caráter aprovado com frutos bons é consequência de uma vida plena, uma vida plantada e enraizada em Jesus. Olha só, os bons frutos de uma árvore são resultados de uma raiz bem nutrida e alicerçada. Falamos já algumas vezes aqui, se você não tem frutos, é porque se você está na estação de frutificar e não tem frutos ainda, existe algo de errado. Aonde está o erro? Nas tuas raízes. E aqui diz, se uma árvore ela produz bons frutos, é porque as suas raízes estão boas. Então, quando você olha os bons frutos, e aqui vai dizer quais são esses frutos. Não é o fruto que o mundo acha que é o fruto. Não é, e o sucesso financeiro. Não, então se a pessoa tem sucesso financeiro, ela tem boas raízes, raízes curadas, estruturadas, então tá tudo ok com a raiz dela. Não é esse tipo de fruto. Esse não é o fruto que o Senhor olha. Ok? Esse é o que nós aqui no mundo olhamos, mas não é isso que o Senhor olha, não é esse tipo de fruto. Aí ela continua aqui, um caráter aprovado com frutos bons é consequência de uma vida plantada, enraizada em Jesus. Aí ela nos traz a carta de Gálatas, onde vai falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então, abra sua Bíblia em Gálatas. Vou abrir aqui a minha, que eu decidi deixar aberta aqui. Gálatas, capítulo 5. Vamos ver se eu lembro de estar Gálatas, né, minha gente? Cadê você, meu amigo Gálatas? Gente, sumiu Gálatas da minha Bíblia, foi? Efésios. Gálatas, antes de Efésios, viu? Tá bom. Deixa eu lembrar aqui que eu não... Aqui. Gálatas, capítulo 5 e versículo 19 em diante diz assim: Ora, as obras da carne, ou em algumas traduções vai dizer os frutos da carne, são manifestas ou manifestações como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Esses são os frutos da carne. E agora eu queria falar para você. Olha aqui, ó. Uns frutos aqui que são frequentes no dia a dia de muitas pessoas. Porque quando está falando aqui, gente, dos frutos da carne, não quer dizer que esses frutos são produzidos somente por pessoas não cristãs. Existem pessoas na igreja, pessoas que já aceitaram a Cristo, que dizem ter uma vida de comunhão com o Senhor, mas estão ainda produzindo seus frutos enraizados na carne. Olha só, olha os frutos que existem aqui, alguns dos frutos. Ódio. Será que você, olha para você, será que no seu dia a dia, quantas vezes você já falou, ai que ódio daquela pessoa, ai que ódio do meu chefe, ai que ódio do meu marido, ai que ódio da minha sogra, ai que ódio disso. Quantas vezes no seu dia você já falou isso aqui? Isso é um fruto de uma árvore enraizada na carne, nas manifestações da carne. Ciúmes. Você, mulher, esposa. E aí? Será que você é uma mulher ciumenta? Que o seu marido não pode olhar para o lado que você está brigando, está criticando, está sempre desconfiada? Ciúme, às vezes, das tuas amizades? Isso aqui é uma manifestação de uma árvore que tem suas raízes enraizadas
na carne. Ira. Será que você é uma mulher que se ira facilmente e aí você dá como justificativa que é o seu temperamento, que é o seu perfil comportamental? Ah, eu sou irada mesmo porque é da minha essência. Será mesmo? Será que isso aqui é da sua essência ou isso aqui é um caráter que não foi ainda rendido ao Senhor? Olha para esses frutos aqui. O que mais aqui você vem produzindo na sua vida porque as suas raízes estão enraizadas no lugar errado? Estão podres, fincadas nas obras da carne. Olha aqui, egoísmo, inveja. Olha para você, olha para a tua vida. Quanto você celebra as conquistas das outras pessoas, ou você olha quando você vê alguém crescendo profissionalmente, financeiramente, alcançando seus sonhos, quanto você olha para essas pessoas e admira essas pessoas? Ou será que você olha com um olhar de inveja? Ai, por que que ela consegue e eu não consigo? Por que que tudo dá certo para ela? Ela não merece, quem merecia sou eu. Porque, ai, eu não achei graça nenhuma, nem gostei, nem é tão bonito assim. São palavras de um coração, de uma vida, de uma árvore com raízes podres, ou raízes que estão fincadas numa carnalidade, que não foram rendidas ao caráter de Cristo, não foram rendidas ao Senhor, um momento de cura. São esses tipos de frutos aqui que produz, entre outros semelhantes. Mas vamos ficar só com esses aqui. Reflita, será que você não tem produzido esses frutos? Lembra, uma árvore boa, seus frutos são conhecidos pelas suas raízes fortes. Se você produz algum tipo desse fruto aqui, ó, ira, ciúme, inveja, ódio, isso é sinal que suas raízes estão erradas. Porque raízes podres produzem frutos podres. E aí a Bíblia continua dizendo assim, ó, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Será que tu és uma mulher paciente? Ai, eu sou. Não, zero paciência. Não sou paciente, não sou e é do meu perfil, porque eu não tenho paciência para nada, eu sou pavio curto. Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Quantas pessoas eu ouço falando isso? A síndrome da Gabriela. Nasci assim e vou morrer assim. Não tem paciência, não tem alegria, vive mal-humorada. Porque quem tem as suas raízes fincadas no caráter de Cristo, fortalecidas no caráter de Cristo, produzem bons frutos, que é o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, bondade, fidelidade. Tu és fiel às tuas amizades, fiel com teu marido, fiel com teus filhos, fiel com a tua palavra. Quando você diz algo, você cumpre com aquilo que você diz? Você honra com as tuas palavras? Isso é fidelidade. Não é só a fidelidade com o Senhor, de ir para a igreja, buscar, não, é fidelidade com as tuas palavras, fidelidade com o teu compromisso. Se você falou sim, você cumpre, você continua falando sim, ou você muda de ideia no meio do caminho, sendo infiel com aquilo que você disse. Mansidão. Mansidão. Será que você é uma mulher mansa? Calma? Ou é estressada, fala gritando, fala brigando com todo mundo? Olha só, e um outro muito forte, domínio próprio, o qual eu gosto de chamar de inteligência emocional. O que é domínio próprio? Saber usar as emoções certas, no tempo certo. Você está irada, mas você não deixa a ira dominar você. Você está irada, você sabe que naquele momento de ira você não pode falar, porque se você falar você vai magoar as pessoas, então você se acalma, você reflete, você não fala sem pensar. Você separa as emoções, se você está no trabalho, se estressou no trabalho, você chega para casa e você não joga a tua ira, o teu estresse em cima dos teus filhos, porque você é uma pessoa que tem domínio próprio. Só que se você não tem domínio próprio, você acaba falando sem pensar, você acaba deixando as emoções dominarem você. Que tipo de mulher você é? Será que os teus frutos estão realmente
sendo frutos de alguém que tem as suas raízes boas, fincadas no caráter de Cristo? Se você anda produzindo frutos errados, amiga, saiba que existe algo de errado com as tuas raízes. Porque os frutos revelam como está a nossa raiz. Aí continua aqui, ó. Isso quer dizer, ela vai falando aqui, né, de tudo que Gálatas traz. Isso quer dizer que uma pessoa pode sim apresentar resultados enraizados na carnalidade e por isso apresentar frutos podres. Então, uma raiz enraizada, né, uma árvore enraizada na carnalidade, ela produz frutos. Mas qual é a qualidade desses frutos? Quando você olha, aí você vai olhar, digamos, para a pessoa que tem um resultado financeiro, um resultado profissional, e você olha e você às vezes até se questiona. Eu já vi pessoas se questionando: como pode? Eu sou tão boa, eu sou tão fiel a Cristo, eu sou tão temente, eu oro, eu leio a palavra de Deus e ainda não tenho talvez um resultado financeiro, um resultado profissional que eu gostaria. Aí você olha com uma outra pessoa e você diz assim: meu Deus, essa pessoa ela é infiel, essa pessoa ela maltrata, ela mente, ela rouba, ela é estressada. Você começa a falar todas as qualidades ruins daquela pessoa e você diz: como pode ela ter resultados? Porque o que acontece? Ela tem resultados, mas são frutos podres, produzidos de uma raiz enraizada nas obras da carne. Frutos, né? Resultados que foram gerados de frutos ruins. Entende? Por isso você não pode basear uma vida de raízes fortalecidas em resultados materiais. Porque você vai ver, sim, pessoas que têm resultados materiais que praticam coisas erradas e você vai se questionar, mas quando você vai olhar para trás, a vida dessa pessoa, atrás desse resultado, você vai ver que talvez ela mentiu, ela roubou, ela foi mau caráter, ela passou por cima de pessoas, ela ignorou valores para ter aquele resultado. Então não se compare com aquele resultado que você está vendo ali material, porque não é isso que o Senhor está se importando. O Senhor está se importando com o seu coração e no tempo certo. Os resultados dos teus frutos bons, da tua raiz alicerçada no caráter de Cristo, eles irão vir. Porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele fala, quando nós nos colocamos no lugar de obediência. E continua aqui, ó, o fruto do Espírito, por sua vez, ela traz, né, amor, alegria, paz, que nós já lemos aqui. Contra essas coisas não há lei, não há nada contra isso, ou seja, você produz, e ela diz aqui, o fruto diz respeito ao caráter. O que é caráter? Eu coloquei aqui, ó, uma palavra resumida ao caráter é coerência. Nós precisamos ser coerentes. O que nós fazemos precisa ser coerente com aquilo que nós falamos. Se eu digo que eu sou cristã, que eu sirvo a Deus, que eu amo a palavra do Senhor, as minhas atitudes, elas devem ser coerentes com aquilo que eu falo. Se eu digo que um valor para mim é família, que um valor para mim é verdade, é honestidade, as minhas atitudes no meu dia a dia devem ser coerentes com isso. Eu não posso falar que, nossa, honestidade para mim é um valor muito importante. E aí, quando eu vou no supermercado e o caixa do supermercado me dá 10 centavos a mais de troco, ele dá um troco errado, eu fico quieta e vou embora. Ai, mas era só 10 centavos. Ou quando ele cobra errado e eu fico quieta e não falo nada. Isso é caráter. Ou seja, você não foi honesta. Quantas das vezes você falou algo e você mentiu? Ai, mas não mentir. É como é que diz que as pessoas falam? É o omitir. Eu não menti, eu omiti. Isso é falta de caráter. Ou seja, uma raiz podre. Uma raiz que não está fortalecida, fincada na palavra de Deus, na rocha. Nós falamos disso ontem. Nossas raízes precisam estar fincadas na rocha, na palavra de Deus. Será que você olha para as tuas atitudes hoje, mulher? Será que as tuas atitudes hoje são coerentes com aquilo que você fala? Será que no domingo ela traz aqui, ó,
Ela diz, vai dizer aqui bem assim, é fácil você falar em línguas no domingo, ou seja, é fácil você ir na igreja, levantar a mão, dar glória a Deus, você cantar na igreja, você falar uma palavra bonita na igreja, você se vestir, vai para a igreja no domingo, põe uma roupa que parece, por fora você parece crente, as pessoas olham para você e você parece alguém que serve a Deus. Mas durante a semana, no seu trabalho, as tuas palavras não condizem com quem você é no final de semana. Isso é caráter. Eu sou a mesma pessoa dentro de casa, fora de casa, no trabalho, com os meus amigos, na frente do meu chefe, atrás do meu chefe. Será que quando você chega no seu trabalho, em uma reunião, você olha para o teu líder, você olha para os teus colaboradores, enfim, você olha para as pessoas ao teu redor e você fala uma coisa para elas e quando elas viram as costas, você se comporta de uma maneira diferente, você fala mal, você xinga, mas na frente você vai lá, você passa a mão, você bajula. Isso é falta de caráter. Isso é uma árvore que não, frutos que não condizem com quem você diz que é. Frutos é identidade. Como eu posso dizer que eu sou filha amada de Deus? Como eu posso dizer que eu sirvo a Deus se os meus frutos não condizem com o que eu falo? Você não vai ver uma árvore, já disse aqui, uma árvore, uma laranjeira produzir limão. Não existe, não tem como. É impossível, a não ser que você faça uma modificação genética naquela árvore. Ou seja, você muda o DNA dela. O nosso DNA precisa estar enraizado em Cristo, quem nós somos. Olha hoje, mulher, pega lá o teu caderno de anotações que você tem tido todos os dias aqui, ó, e fala, Senhor, ei, quais são os frutos, Deus, que eu tenho produzido? Será? Seja sincera. Olha para os frutos da carne. Será, Deus, que eu não estou produzindo ódio? Idolatria? Idolatrar um pregador, idolatrar um artista de televisão, idolatrar uma amiga? Idolatrar um objeto, idolatrar a tua casa, idolatrar o teu trabalho. Idolatria aqui não é só você adorar santos, não é sobre isso. Isso aqui vai muito além disso. O que é que você tem colocado no teu coração como idolatria? Talvez você tenha idolatrado dinheiro, idolatrado redes sociais. Pega cada um desses frutos aqui ó, e apresenta diante do Senhor. Senhor, será que eu não estou, Senhor, produzindo esses frutos aqui achando que eu estou produzindo frutos bons? Imoralidade sexual. Como você é nas quatro paredes com o seu marido. Quando você olha a rede social, quando você olha alguém que vem no teu pensamento. Laura, eu não traí, eu nunca traí meu marido. Deus me livre. Mas e a tua mente? Quando você olha um homem na rua, qual é a brecha que você dá nas redes sociais para os teus amigos, teus colegas de trabalho falarem com você, às vezes piadinhas ali no trabalho, risadinhas, olhares um pouco mais intensos? Você nunca traiu, você nunca saiu com ninguém. Mas será que as tuas intenções, que as tuas ações têm realmente sendo condizentes com isso? Olha para isso. O Senhor hoje está pedindo para você olhar os teus frutos. Pega lá, para na tua árvore. Sabe? Sai assim, é como se você saísse de dentro de você e olhasse de cima. Sabe? Como quem sai de dentro e olha para você de cima. Dá um zoom na tua vida. E analisa os teus comportamentos, que frutos você tem produzido. Quais são os frutos que você tem produzido, mulher? O Senhor está nos chamando hoje para olhar para os nossos frutos. Ela continua aqui, ó. Acredito na máxima que diz: sua real identidade se manifesta quando ninguém está olhando, quando ninguém está te vendo. É lá que a sua verdadeira identidade se manifesta. Quando você está no teu celular de noite, já devia estar dormindo e você está mexendo no celular, nas redes sociais, teu marido não está perto, ele não está olhando. O que você vê nas redes sociais? Quando ninguém está te olhando? O que você fala quando ninguém está te olhando? Isso é caráter, isso é uma identidade realmente transformada. Quando você é uma pessoa honesta, mesmo quando ninguém está te vendo. Quando você é uma pessoa sincera, justa, quando ninguém está te vendo. Ah, ninguém vai ver. Ah, não dá nada. Ei, Deus está te vendo, o Espírito Santo está te vendo. Analise. Faça essa análise hoje. O que é que você tem produzido?
Somente o Senhor conhece o nosso coração e as intenções do nosso coração. Eu não conheço a intenção do seu coração. Eu posso ser muito sua amiga, andar com você, conviver com você diariamente, mas de verdade eu não vou conhecer as intenções do seu coração. Aquilo que está escondido lá é só o Senhor que conhece. Só Ele realmente sabe quem somos, o que pensamos e alimentamos em nosso interior. E por isso que Ele se preocupa com o nosso caráter e não apenas com o nosso comportamento. Tem gente que se comporta lindo e maravilhoso na frente das pessoas, mas por trás não combina com aquele comportamento. Afinal, o caráter de Cristo é como um fruto que não podemos falsear ou produzir por nós mesmos, enquanto o comportamento pode ser fingido e aprendido de acordo com a etiqueta ou com o que for conveniente. Então, comportamento, aí agora eu preciso me comportar, falar bonito, eu preciso ser educada, você se comporta, você finge o comportamento. Mas o caráter é aquilo que está lá dentro, isso você não pode fingir, não tem como. Uma hora ou outra a máscara cai, uma hora ou outra você vai ser quem você realmente está sendo. Aquele fruto podre vai aparecer. Vai aparecer porque é caráter. E caráter não muda com você mudar a tua roupa, não muda o teu caráter. Você mudar a cor do teu cabelo, não muda o teu caráter. Aí eu vou começar a me vestir melhor. Se o teu caráter não mudar, as vestes vão ser só um acessório. Caráter precisa ser forjado no Senhor. Nosso caráter precisa ser forjado na presença do Senhor. É Ele quem muda o nosso caráter. É Ele quem tira de dentro de nós. Diz aqui, ó. O Sermão do Monte nos ensina o padrão de caráter que devemos perseguir, que é Cristo. Ele é o nosso padrão. Olha para Cristo, olha para quem Ele é. Quem Jesus foi aqui na Terra. Na frente das pessoas, por trás das pessoas, quem era Cristo? Esse é o nosso padrão, é Ele que nós devemos seguir. Ele é o nosso modelo perfeito, alguém puro, justo, que nos mostrou a forma correta de frutificar. Algo que tenho aprendido ao longo da caminhada é que, estando a raiz ferida, já falei aqui, vou repetir, estando a raiz ferida, poderá danificar tanto a árvore, de modo que a impeça de dar frutos ou o faça com baixa qualidade. Então é aquela árvore que às vezes produz um ou outro fruto, ou quando produz um fruto ele é um fruto seco, é um fruto amargo, é um fruto ruim, não é viçoso, não é gostoso, não é saboroso, é um fruto ruim, é uma árvore estranha, você fala, meu Deus, não está bom esse fruto, está estranho, sem gosto. Que é uma raiz podre, ferida, não produz bons frutos, é impossível. As obras da carne roubam o espaço do fruto do Espírito e algo precisa ser feito. Se você não nutrir o seu espírito com a dádiva que vem do alto, os atos carnais passarão a ocupar uma lacuna que não lhe pertence. Ou seja, como que você tem nutrido? Gente, como é que você ter uma árvore em casa, só pegar a semente, colocar ali na terra, esquecer ela lá, ela não vai frutificar, ela não vai crescer, ela não vai criar raiz. Uma flor, se você ganha uma flor, você ganha, normalmente a flor ela vem com flores. Uma orquídea vem toda cheia de flores. Você não ganha uma orquídea sem flor. Difícil, você vai ganhar uma orquídea dentro com uma flor. Se você trouxer ela para casa e você não cuidar dela, ela vai morrer. Você precisa nutrir ela com água, colocar às vezes ali um adubo, mexer na terra. E a mesma coisa somos nós. Você precisa nutrir as suas raízes. E com o que você tem nutrido as suas raízes? Quanto você tem passado tempo nutrindo as suas raízes na oração, na palavra, se alimentando com a palavra de Deus. Aqui, ó, isso aqui é nutriente para as suas raízes, é a palavra de Deus. A oração, comunhão com o Senhor, intimidade, isso nutre as suas raízes. Se você não faz isso, você vai estar sim nutrindo as suas raízes das coisas do mundo, passando tempo demais na rede social, passando tempo demais assistindo novela, assistindo séries, assistindo coisas que não te edificam, mas edificam a tua carne. E fortalecem as tuas raízes na carne e geram em você frutos da carne. Então, onde é que você tem alimentado? Com o que é que você tem nutrido as tuas raízes?
Continua na página 36. O propósito dessas palavras é que você pare de olhar para os galhos sem frutos. Pare de olhar para a febre e para os sintomas e passe a atacar a causa do modo definitivo. Então a gente precisa parar de olhar. Ai, o galho está sem folha. Ok, estou com febre, né? Vou tratar o galho, vou começar a colocar folha aqui. Não é sobre isso. Se o Senhor está dizendo, se existe uma febre, não você dá um remedinho para passar a febre. Você precisa curar a causa. Da onde vem? De raízes que não estão sendo curadas, raízes feridas. Ainda assim, vale lembrar que Deus usa até mesmo o tempo de esterilidade para transformar você. Ela está lembrando que nós já falamos anteriormente. Por isso, contudo, necessitamos de uma metanoia. O que é uma metanoia? Tá lá, gente, olha só. Vamos ler Romanos 12, 2? Para você entender o que é uma metanoia. Romanos 12, 2 diz assim, ó. Não se amoldem ou não se conformem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é essa metanoia que ela está falando? É uma mudança de mentalidade, ou seja, é você transformar, renovar a sua mente. Nós não podemos nos conformar, é necessário, para que haja essa mudança, é necessário mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos a nossa maneira de nos olharmos, de olharmos para os nossos resultados. E ela continua, ou seja, uma mudança de mentalidade que gere o quê? Um arrependimento. Enquanto não gerar em você um arrependimento, você precisa olhar para as suas atitudes, olhar para aquilo que você tem feito, para a maneira como você tem se comportado e realmente diante do Senhor dizer, Senhor, eu me arrependo desse comportamento, eu me arrependo dessa atitude, eu me arrependo da maneira como eu estou me comportando. E entregar ao Senhor, dizer, Senhor, eu me arrependo, eu desejo que o Senhor trabalhe realmente nas minhas raízes. Ela traz aqui, né? Portanto, quando terminar esse devocional, tire alguns momentos vá para o teu secreto e analise isso. Faça essa análise. Como eu falei para você anteriormente, analise as tuas raízes, os teus frutos, o teu comportamento. Pense nos frutos que você já produz. Seria a fidelidade um fruto raro hoje em dia? Quem sabe a mansidão ou o domínio próprio? A falta de bons frutos indica que algo está errado na sua nutrição, no seu interior, naquele lugar em que os demais não podem enxergar. As pessoas enxergam os seus frutos. Mas aonde está o problema é só o Senhor que pode resolver. Lembra? Expor as raízes, tirar a terra, colocar a luz. É ali que está o problema. Onde ninguém pode enxergar, somente na presença do Senhor é que você vai conseguir expor as tuas raízes. Aí ela continua, a verdade é que sempre podemos investir mais em nossas vidas de intimidade com o Senhor. E se você se identifica hoje com esse contexto, quero convidá-la a se posicionar para mudar essa realidade. Sinto como se Deus nos desse um recado individualmente nesse instante. Então ela está trazendo um alerta, é como se o Senhor estivesse falando com cada uma de nós de forma totalmente individual. E nos dizendo, vamos mergulhar nas suas raízes, iniciar um processo que só eu posso empreender. O Senhor está nos convidando nesse dia. Ei, vamos mergulhar nas tuas raízes. Vamos mergulhar nesta jornada aonde somente eu posso olhar para as tuas raízes, curar as tuas raízes. O Senhor está te fazendo esse convite. Você aceita esse convite? Você aceita essa ordem do Senhor, esse direcionamento do Senhor para expor as raízes, para curar as raízes? E aí ela traz aqui, ó, encerro a leitura de hoje com uma oração sobre uma raiz ferida. Então, nós vamos ler aqui. Ela deixa uma oração para nós aqui. Esse é o primeiro dia, né, que ela deixa uma oração para nós. Então, eu quero ler essa oração com você. Que você ouça ela, se você tiver com o seu devocional, depois você vá para o seu lugar secreto e você faça essa oração aqui perante o Senhor. Nós vamos finalizar o dia de hoje com essa oração, que diz assim: Pai,
Toma-me pela mão, por favor, e leva-me às partes do meu coração que precisam ser restauradas pelo teu amor. Tentei agir do meu jeito, mas só produzi conflitos, dores e frustrações. Descobri que não sei conduzir a minha vida sem ti. O chamado que colocaste nas minhas mãos transformou-se no meu maior inimigo. Sinto-me como Marta, ansiosa, cansada e só. Guardo ressentimentos no coração e estou longe de ti. O orgulho quer me trancafiar na prisão do que o que vão dizer de mim. Acuada, muitas vezes, é para lá que eu vou. Mas a humildade tem a chave. Sei que me olhas de longe e me convidas a desfrutar a liberdade de ser aceita por ti, ainda que isso me custe ser rejeitada pelos demais. Andar na verdade dói, mas não posso desejar outro caminho. Para onde irei? Se só a tua presença, se só tu tens palavras de vida eterna, pois só em ti, Senhor, encontro a verdade e tudo mais que eu preciso. Pai, desejei hoje passar pela fenda da rocha que Moisés provou. Desejei a brisa que salvou Elias das suas cavernas emocionais. Desejei o cedro da justiça de Esther. Desejei estar em Betel. Desejei caminhar no impossível, a pés enxutos pelo meio do mar. Mas acabei te encontrando aqui, na minha casa. Descobri a fenda da rocha entre as panelas. Descobri a brisa no sorriso das minhas filhas. Enfim, descobri que estavas aqui. Obrigada por me levar a Betânia, por me permitir sentar à mesa contigo e me livrar do peso da religião e do medo do amanhã. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigada por ser meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Uau, que oração poderosa. Que essa seja a nossa oração. Que você vá para o seu lugar secreto. Faça essa oração e peça para o Senhor. Senhor, traz clareza. Quais frutos, Senhor, eu realmente estou produzindo? É tempo de apresentar ao Senhor e dizer, Pai, eu entendi que os meus frutos não condizem com quem eu digo que eu sou. E eu quero ser tua filha e produzir os frutos de acordo com quem eu sou no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Eu te espero aqui amanhã, nosso dia 6 do nosso propósito de 56 dias. Beijos no seu coração.